A senhora me permite ler até o 12, do primeiro até o 12, pode ser? Salmo 72, então vamos ler do versículo 1 até o 12. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar em mar, e desde o rio às extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e as ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Toda igreja, por favor, irmão, diga comigo. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Amém? Graças a Deus. Pai, toda essa vida vai, aleluia, pedi e dei tão pouco a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. Mas ao cair em prantos, eu me lembrei da cruz. Desse jeito, né? Então ele entendia isso e já estava apresentando Salomão como seu sucessor e estava intercedendo. Só que na sua intercessão ele disse coisas aqui que não se atribui a rei nenhum. Rei, eu digo rei humano, não é? Coisas que realmente só existe um rei eterno, porque aqui fala de um rei eterno que pode realmente ter essas condições. Amém? Tem essas condições. E quem é o rei eterno que nós conhecemos, irmãos? É o nosso Senhor Jesus. Amém? Então a gente não pode de forma alguma dizer que esse salmo não é um salmo messiânico, um salmo que apontava para Jesus no seu ministério, não é? E vemos também que ele é atribuído ao nosso Deus como Rei eterno também, porque sempre foi desejo de Deus reinar no meio do seu povo. Mas infelizmente aqueles que são súditos desse rei, às vezes se desviam daquilo que ele tem determinado para o seu povo. A gente vê isso lá no princípio, na criação, né, quando Deus era desejo dele estar, mesmo sendo só os dois casais primeiros, era desejo de Deus estar todos os dias ali com eles. Deus determinou algo para eles e eles desobedeceram, por causa disso, perderam esse direito. Posteriormente, Deus estabeleceu os patriarcas para reinar entre o povo, de uma forma teocrática, né? De uma forma teocrática, Deus, né? Deus no meio do seu povo, governando, não é? Estabeleceu os patriarcas, a exemplo de Noé, e os irmãos sabem que Noé conduziu o povo através daquela pregação, mas mais na frente o povo se rebelou também, quis chegar aonde não era para ter chegado, construir a Torre de Babel, e houve necessidade de Deus intervir naquele processo, porque o povo desobedeceu. Posteriormente Deus estabelece também o pacto abraâmico, o pacto com Isaac, o pacto com Jacó, tudo isso para abençoar o seu povo, e o povo continuou desobedecendo, mas Deus sempre mostrando. Eu disse assim que logo naquela hora que eu li,
disse que esse salmo ele tem um caráter misericordioso da parte de Deus para com o homem. Deus sempre mostrando a sua misericórdia. Então, houve isso. Deus estabeleceu os patriarcas não quiseram, ou seja, não os patriarcas, os que seguiam as orientações dos patriarcas, que eram orientações da parte de Deus, e eles desobedeceram, não é? Não de uma forma geral, mas muitos desobedeceram. Posteriormente, Deus estabeleceu os juízes, não é? E desobedeceram, continuaram desobedecendo, ao ponto de chegar em Samuel, né? Quando chegou no período dos juízes, que chegou em Samuel, eles chegaram ao ponto de dizer assim: olha, nós não queremos, é como dizer assim, nós não queremos que Deus seja o nosso rei. Estabeleça aí um rei que realmente seja igual ao rei das nações, porque naquela época já existiam reis em outras nações, que seja igual ao rei das nações, para que nós possamos adorá-lo. E Samuel até ficou chateado com aquilo, mas Deus disse: não se preocupe, o que eles estão desobedecendo não é a você, é a mim que eles estão desobedecendo. E instituiu o Senhor um rei, que os irmãos sabem muito bem, que foi Saul. A partir daí vieram reis que foram bons e reis que foram reis piedosos, né, que estavam realmente atendendo aquilo que Deus desejava, sobretudo os que eram posteriormente, depois, após a divisão, que eram os da tribo de Judá, da descendência de Judá, e os que eram do lado do norte, do lado de Israel, eram reis desobedientes, né? Mas voltando aqui para a questão de Salomão, foi aí onde entrou a história de Salomão como um rei que veio também estabelecido a partir